as 7 pragas do fim do mundo. Temos visto pelas profecias bíblicas que estamos vivendo os instantes finais da história humana. Aproximamo-nos do fim do mundo. Nosso estudo de hoje trata das profecias referente às últimas pragas que cairão neste mundo de pecado e dor. Conhecemos pelas profecias que a hora presente é solene e aterradora. Pronunciam-se terríveis acontecimentos, mas o povo de Deus é dada a certeza de salvação. Em Apocalipse 16, versículo 1, lemos assim: Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. As 7 últimas pragas serão os castigos divinos sem misericórdia. Os pecadores que rejeitaram finalmente o amor de Deus sofrerão o castigo da ira divina. A primeira praga, chagas malignas nos ímpios, sobre os homens que não adoram a Deus. Lemos em Apocalipse 16, versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Os ímpios clamarão com chagas terríveis. Recebem a marca da besta, os resultados de sua própria escolha. A segunda praga, Apocalipse 16, versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. A segunda praga atinge todos os mares, e morrem todos os seres viventes dos oceanos. A terceira praga é descrita em Apocalipse 16, versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Os rios, tão benéficos hoje em dia, sofrerão os horrores da maldição divina. As fontes também tornam-se em sangue. Por quê? Apocalipse 16, 5 e 7. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A quarta praga, sol em calor abraçante. Apocalipse 16, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. O culto ao sol é a mais antiga e mais generalizada de todas as formas de idolatria. Deus mostra sua desaprovação à idolatria, e o sol que fora adorado agora torna-se praga e tormento. A quinta praga,
treva sobre o trono da besta, ou seja, da apostasia. Apocalipse 16, 10 e 11. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por dor, por causa de sua dor, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Esta praga fere os responsáveis pela apostasia da verdade, ou seja, da Igreja de Roma. Todas as pessoas que pregaram o erro, que levaram milhares de pecadores a viverem na falsidade, pagarão por sua maldade. Agora vemos a sexta praga, Armagedon, a última batalha. Apocalipse 16, versículo 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparassem o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Esta praga representa o secamento simbólico do rio Eufrates. Refere-se à concentração das grandes potências mundiais para a última batalha. Nesta batalha, Deus se manifestará e será o supremo vencedor. Virá a sétima praga. A sétima praga, chuvas de pedras e terremotos. Lemos em Apocalipse 16, verso 17 a 21. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E, por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Que acontecerá então? Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Cristo se manifestará para buscar os escolhidos. Os ímpios clamarão aos montes e rochedos. Terrível será aquele dia. A última mensagem de Deus. Deus ainda estende a sua mão de misericórdia. Ainda estamos no tempo da graça. Apocalipse 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. A pregação dos 3 anjos representa o amor de Deus ainda oferecido aos homens. O tempo está próximo. Apocalipse 22, 10.
Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Logo, o anjo da misericórdia deporá a pena da misericórdia. Apocalipse 19, verso 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. As profecias de Deus são infalíveis, suas promessas são verdadeiras e fiéis. Aqui temos a última oração e a última promessa da Bíblia. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, verso 17. Vem, Senhor Jesus. Façamos hoje a nossa decisão. Somente junto a Cristo seremos felizes e estaremos seguros. Amém.